hoje tenho um tema que é o que vês na tempestade. O que é que tu vês quando estás a passar pela tempestade? O que é que tu vês? O que é que tu sentes? O que é que tu falas? O que é que tu pensas? Como reages à tempestade? À tempestade, ao problema, à adversidade que vem à tua vida. Eu estava lendo o capítulo 14 de Mateus e esta palavra, que já preguei tantas vezes, este texto, veio ao meu coração este tema, o que vemos quando estamos a viver uma tempestade. E a tempestade, ela se representa em muitas coisas. Ela pode ser representada por um problema financeiro, pode ser representada por questões legais, pode ser representada por situações das mais diversas na vida, uma doença, a morte, a perda de alguém. E é óbvio que nós reagimos, podia ser também um tumor de terra, gerar uma tempestade profunda em nossa vida. E então o que é que nós vemos no meio de uma tempestade? Como nós reagimos, como nós nos comportamos? Obviamente que encontramos o texto de Mateus 14, em que Jesus passa por meio de uma grande tempestade, e eu gostava que abríssemos para ler, até podemos ler juntos no ecrã. E assim, a partir do versículo de número 22, encontramos o texto de uma grande tempestade. Amém? Vamos então tomar atenção. Mateus 14, 22. E diz assim o texto. Querem ficar de pé para agora lermos e depois voltamos a sentar? O texto diz isto. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar? Pode dar um aplauso a Deus pela sua palavra? Eu queria que nós nesta manhã compreendêssemos algumas pequenas verdades que este texto menciona. Eu já preguei ao longo da minha vida, talvez uma dúzia de vezes este texto. É um texto empolgante, maravilhoso. Parece até fácil pregar sobre ele. Mas eu estava a ver não só o texto, mas o contexto. E eu vejo o que aconteceu no contexto. E é curioso fazer este ponto de contacto com o contexto para melhor compreendermos aquilo que é uma tempestade, aquilo que é uma adversidade. E curiosamente, parece que Jesus estava num momento de luto, este momento desta tempestade, de andar sobre as águas, parecia que Jesus estava de luto. Por causa de quem? Por causa de João Batista. O capítulo 14 ainda menciona, e podemos até abrir o versículo 14, 11, podíamos ler desde o primeiro versículo do capítulo 14, em que se conta a história de Herodes por causa da sua amante, que realmente ele tinha, que era irmã do seu irmão Filipe, mas para não investir tanto tempo em leitura, vamos ler o versículo 11. E diz, a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que era a amante, mulher do seu irmão, e ele
e ela a levou à sua mãe. Então chegaram-se aos seus discípulos e levaram o corpo, o sepultaram, depois foram anunciar a Jesus. Verso 13 já. E Jesus, ouvindo isto, olha o que diz o texto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Logo mais, Jesus, ao receber a multidão, no mesmo dia, Jesus alimenta a multidão e diz no versículo 22, logo em seguida, olha, versículo 21, e foram cerca de 5.000 homens, isto é o mesmo contexto. E depois disse, logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que o Senhor Jesus estava num contexto em que ele recebe uma notícia da morte de João Batista. João Batista, que preparou o caminho do Senhor para anunciar Jesus Cristo e para preparar o caminho para o Senhor iniciar o seu ministério. João Batista, que batizou Jesus. Vamos, irmãos, ter em consideração que Jesus tinha um enorme apreço por João Batista. Alguém concorda comigo? Era alguém do seu ministério, era alguém que se separou para servir Jesus. Era alguém que deixou de viver uma vida normal como cidadão, vivendo nos desertos, comendo a mel silvestre, comendo tudo o que o deserto podia dar, e assim ele viveu um tempo incrível, durante uma vida separado, um nazireu autêntico, separado para servir e para preparar o caminho do Senhor. Não era um homem qualquer que Jesus recebe a notícia da sua morte. Era, sem dúvida, alguém que sacrificou a vida pelo próprio Senhor Jesus. Alô? E nós muitas vezes não entendemos os contextos da mensagem, o que aconteceu, porque é que aconteceu e o que é que gerou aquele acontecimento. Amados, nós temos que entender, entre muitas lições que nesta manhã podemos extrair, nós temos que servir Jesus como João Batista. Temos que ser capazes de desenvolver o ministério, desenvolver uma missão como João Batista. João Batista separou-se e também nós fomos chamados para ser separados. João Batista deu a vida por causa da sua fé e nós temos que ter a capacidade e a paixão de servir Jesus de tal maneira que, se for necessário, Deus queira que não, temos que dar a vida pelo Mestre. E é neste contexto em que Jesus se separa, em que Jesus tenta estar a sós com o Pai. Jesus sabia onde estava João Batista. Jesus sabia que ele estava com o Pai. Jesus sabia que ele estava melhor que ninguém. Mas não há dúvida que Jesus era um homem sensível. Nós olhamos quando ele estava diante do sepulcro de Lázaro, como ele sofreu, como ele chorou. Ele não chorou a fazer teatro, tal como quando esteve diante de Jerusalém e que ele pôde chorar também sobre a cidade. E Jesus chorou porque sentiu a dor, a perca, o sofrimento, porque também pôde analisar como João era um homem apaixonado por ele. Amados, Jesus, há uma coisa que nesta manhã nós temos que aprender: Deus não está indiferente à nossa tempestade. João Batista passou por uma tempestade. Ele foi preso por pregar a verdade. Ele foi preso por ensinar a verdade. Ele foi preso por causa da sua vida. E chamavam-o louco, porque ele andava vestido de forma muito rude. Ele vivia como quase um animal. Mas a mensagem que ele trazia era uma mensagem de salvação e de esperança e de arrependimento, que é isso que o Evangelho traz. É a mensagem da esperança e do arrependimento. Pode dizer amém? Porque não há salvação sem arrependimento. E ele preparou o caminho de Jesus. E enquanto Jesus estava ali a sofrer, com dor da perda do seu querido João Batista, aproxima-se uma multidão para o cansar ainda mais. Alguém quer receber multidões
Alguém quer receber conselhos? Alguém quer estar a servir quando está em luto? Quando o coração está dorido? Mas Jesus diz que a multidão o perseguiu, foi ter com ele, diz que Jesus pregou, ministrou a palavra e diz que teve íntima compaixão pela multidão. Leia o capítulo 14 em sua casa de Mateus. E ao fazer isso, a hora já era tardia, de tal maneira que alguém diz a Jesus: vamos despedir a multidão para que eles vão comer. E Jesus ainda fez algo maior. Ele disse: não, vão ser vocês a dar de comer. E alimentaram a multidão, e não vamos pregar agora sobre isso. Até que Jesus disse aos discípulos, já era tarde: vocês passem para a outra margem, passem para outro lugar, porque eu vou aqui despedindo a multidão. E foi este o contexto que levou Jesus a andar sobre as águas. Jesus, caminhando sobre as águas, e este acontecimento dá-se na 4ª vigília da noite, que segundo o calendário judaico é por volta entre as 3 da manhã e as 6, podia ser às 4, às 5, o que mostra que este acontecimento, este contexto, era um contexto em que Jesus não só vinha sobre as águas, como um temporal estava sobre o barco. Como havia medo já no barco, como havia um cansaço estressante. Note que se o barco caminhasse sobre as águas, normalmente seria fácil alguns estarem a dormir naquela hora, porque descansavam. Mas não, o barco impediu o descanso. A tempestade impediu o sossego dos discípulos, de tal forma que os discípulos caminhando sobre as águas, os discípulos andando-se em cima aquele barco balançava para todo lado, ninguém conseguia dormir, a tempestade era tão grande, provavelmente haveria relâmpagos, provavelmente as ondas eram altas, não sei se chovia, se não chovia, sabemos que era uma grande tempestade. E foi neste contexto que Jesus caminhou sobre as águas. A pergunta mais uma vez é: o que tu vês na tempestade? O que tu vês na tua adversidade na vida? O que é que tu observas quando a tua vida está a entrar em colapso? Nós temos que analisar um contexto incrível. Aquele barco estava a pôr em causa a vida. Aquela tempestade podia afundar o barco, não seria o primeiro. E então, esta era uma hora de extremo cansaço. Um cansaço envolvido com medo, com receio. E logo mais, quando Jesus está a aproximar-se, começamos a ver aquilo que alguns veem. Primeiro, alguns diziam no versículo 26, é um fantasma. Eu quero dizer nesta manhã, a adversidade na tua vida faz ver fantasmas. E a tua adversidade pode ser emocional, pode ser relacionada com relacionamentos, pode ser com problemas com pessoas, com família, pode ser um problema financeiro ou qualquer outro nível. E podes começar a ver fantasmas. O que é um fantasma? Um fantasma é algo que não existe, mas algo que se fala e que mete medo às crianças. E eles achavam que um fantasma estava, mas é curioso que há pessoas que acreditam em fantasmas. Como é que alguns veem os fantasmas? Como pessoas, como almas andantes na terra, e que se afiguram muitas vezes de mortos que já morreram, de pessoas, quem sabe, que conheceram, ou até coisas estranhas. Outros acham que fantasmas são demónios. Mas a verdade é que os discípulos, e quem é que disse que pareciam fantasma? Diga para mim quem eram. Os próprios discípulos estavam a olhar para Jesus e, em vez de verem Jesus, viram fantasma. Isto quer dizer que muitas vezes na nossa vida, Deus está a falar connosco, está-se a mostrar a nossa vida e nós achamos que é fantasma. Muitas vezes Deus quer dizer alguma coisa e tu confundes o que Deus diz como um fantasma. Mas outros olharam e viram perante aquilo que estava a acontecer, assustaram-se, diz o versículo 26.
e vendo andar sobre o mar, assustaram-se. E sabe, meu amado, o meio da tempestade é, sem dúvida, um momento em que se define muito a nossa fé. Eu tenho aqui, escrevi esta frase quando estávamos a orar. Senti no meu coração esta frase e vim escrevê-la. A fé está acima do que sentimos. Pode dizer amém? Mas o que sentimos pode destruir a nossa fé. Escreva isso. Quando estava às 9 horas em oração, de joelhos, senti esta frase. É verdade, incrível, oh, Senhor, que palavra bonita. Vou escrever. Porque muitas vezes, aquilo que... Meus amados, nós não estamos a falar de meninos. Estamos a falar de homens, pescadores, que sabiam o que era o mar. Nós não estamos a falar de gente que não estava com Jesus. Nós estamos a falar com pessoas, de discípulos, que viram Jesus a fazer incríveis milagres ainda no dia anterior. Irmãos, como é que é possível alguém que teve num nível enorme de fé, a ver Deus a fazer enormes milagres, logo a seguir tem medo, assusta-se, diz o texto, ficam assustados, entram em pânico, começam aos gritos e muitos até veem a morte. Porque é isto que acontece naquela tempestade. O que tu vês na tua adversidade? Desgraça, miséria, morte, falência, destruição da tua casa. O que é que tu vês na tua tempestade? Hã? E quando Jesus está perto, está tão próximo, Ele está ao teu lado, Ele está, a gente agora diz, está à velocidade de um clique, não é? Jesus está à velocidade de um pedido de socorro. Pedro mostrou isso quando ele clamou, Jesus, salva-me. O que é que tu vês no meio da tua adversidade? Fantasmas são coisas estranhas que começamos a ver. Assustarmos-nos é aquilo que nos pode levar a cometer bastantes erros. Uma pessoa assustada é uma pessoa fragilizada. Vocês entendem? Mas uma pessoa em pânico, que grita como eles estavam em pânico. Eles já não bastava a tempestade, quanto mais ver Jesus e confundir Jesus como quem realmente Jesus era. Confundiram. Era a 4ª vigília da noite. Vocês têm que também entender. Coloque-se uma noite inteira a comandar um barco e a receber uma tempestade num barco, a balançar de um lado para o outro. Eu creio que já o estômago tinha vomitado tudo o que havia para vomitar. Porque até os grandes marinheiros e os pescadores do Mar do Norte às vezes vomitam. Quem vê esses programas vê. Mar difícil de pescar. Mas o que é que tu vês no meio da tua tempestade? De tal maneira que és capaz de dizer disparates como os discípulos disseram. Que Jesus era um fantasma. Tiveram medo não só da tempestade como do próprio Jesus. Assustaram-se e ainda gritaram em pânico. Meus amados, nesta manhã o Espírito Santo quer nos dizer que a tempestade não nos pode derrubar. Mas o medo... pode. O pânico pode. Confundir o que é de Deus e o que não é, pode. Tomar decisões erradas, pode. As tempestades na tua vida nada mais são, ouça que se faz favor, do que a oportunidade de experimentar um novo tempo. Porquê? Uma nova experiência com Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, foi ou não foi? Pedro teve uma nova experiência com Deus. As tempestades são o momento mais incrível para poder experimentar não só o amor de Deus, como a sua própria proteção. E muitas vezes nós, no meio da tempestade, nós, em vez de clamarmos a Deus, em vez de entregarmos a nossa vida a Deus, em vez de confiarmos em Deus, nós confiamos em tudo o que não é Deus. Confiamos no nosso talento, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Confiamos nos amigos, como se os amigos fossem a solução da nossa vida. Confiamos em tanta coisa, colocando Deus de parte. Mas é no meio da tempestade que Deus pode salientar como Ele é bom, como Ele é Senhor, como Ele é
aquele que pode, sem dúvida, fazer o milagre. Eu quero dizer nesta manhã que nas tempestades também é o momento que nós devíamos ver grandes oportunidades. Porque a pergunta é, o que vês na tempestade? O que tu vês no teu problema? O que vês na tua adversidade? E é o momento das grandes oportunidades. Note que ao falar com Jesus, ou melhor, quando Jesus fala com eles, ele diz uma coisa muito simples. Ele disse, sou eu, não temais. Foi ou não foi? Então, quando nós estamos no meio de uma tempestade, temos uma oportunidade incrível de ouvir a voz de Deus. De ouvir, porque Jesus não nos deixa sós no meio da tempestade. Você acha que Jesus não sabia? Quando os mandou ir embora, vão para o barco. Você não acha que Jesus sabia que ia se levantar uma tempestade? Você não acha que Jesus queria dar uma enorme lição para aqueles discípulos, mas também para nós hoje? Porque nós hoje estamos a ver o que aconteceu há 2000 anos. Mas eu quero te dizer que Ele é o mesmo hoje. E nós podemos ver Deus a fazer o mesmo hoje. Então, no meio da tempestade, aproveita para ouvir a voz de Deus. No meio da adversidade, aproveita para escutar o que Deus tem para te dizer. Amém? E Jesus disse, sou eu, não temais. Mas sabe o que é que Pedro fez? Pedro não só ouviu, porque depois de ouvirem, eles continuaram com medo. Mas quando Pedro ouviu a voz de Jesus, ele desafiou não só a sua fé, como a própria vontade de Deus, perguntando, se és tu, manda-me ter contigo. É um desafio. Manda-me e ter contigo, se és tu. Claro que se fosse um fantasma, o Pedro tinha morrido afogado. Mas Pedro sabia que era a voz do Mestre. Você acha que Pedro era doido? Era doido porque ele puxava da espada depressa, mas não era louco mental. Pedro, quando ouviu Jesus a falar, ele conhecia a voz do Mestre. Amém? Ok, Jesus. Então eu quero experimentar algo novo. Eu quero ir. Diz que a oportunidade dele falar com Jesus e ouvir Jesus e avançar para Jesus. Meus amados, quando nós no meio da tempestade ouvimos, fazemos o processo de Pedro, nunca pereceremos. Quando ouvimos o processo de Pedro e caminhamos no mesmo sentido, porque há uma coisa que nós não podemos esquecer, eles estavam debaixo da obediência de Jesus. Jesus mandou-os entrar no barco e passar para a outra margem. Eles estavam dentro do plano de Deus. Eles estavam caminhando e navegando de acordo com a ordem estabelecida pelo próprio Jesus. E aconteceu que a tempestade levantou-se. Claro que nos mostra isto, e sempre que prego este texto, relembro isto, o facto de obedecermos a Jesus não impede que se levantem tempestades. Ai, pastor, eu agora estou na igreja, eu agora até comecei a dizimar, eu agora até comecei a obedecer, ai, está-se a levantar tanto problema. É bom sinal. É bom sinal. É sinal que o diabo está chateado. É sinal que ele já meteu os agentes dele, os demónios, a trabalhar para destruir. Mas há uma coisa que eu quero te dizer: se não deixares de falar com Jesus, se não deixares de ouvir Jesus, e se não deixares de olhar para Jesus, e se não deixares de obedecer a Jesus, nada te pode destruir. Amém? Nada. Porquê? Porque Jesus está olhando para ti, cuidando de ti, pensando como, olhando e vendo como te ajudar, como te ensinar. Porque se há uma coisa que Jesus gosta, é de nos ensinar que vale a pena depender dele. Volto a dizer, quando Pedro caminhou sobre as águas e nós estamos a observar Pedro a andar sobre as águas, e ele ouviu a voz, compreendeu a sua voz, obedeceu às suas palavras, porque Jesus disse uma coisa: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Isto é maravilhoso. Eu não sei se algum de nós nesta manhã está a viver esta experiência de uma tempestade. Às vezes pode até nem estar. E estou-lhe a preparar para a guerra. Porque quando já estamos todos bem, que a palavra de Deus serve para nos preparar. Porque a guerra se prepara em tempo de paz. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer ao nosso mundo, mas eu sei o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que os tempos são trabalhosos. A Bíblia fala que aquilo que se avizinha pela frente são tempos difíceis. A Bíblia fala muita coisa dos dias que estamos a viver. Estamos a viver, de acordo com o calendário judaico, no ano 5700 e troca ao passo. Mas no calendário nosso, estamos no ano 2020. Mas eu quero vos dizer que é hábito de 2 em 2000 anos acontecer alguma coisa. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver a Bíblia demarcada por épocas mais ou menos de 2000 anos. São ciclos. Não vou agora fazer escatologia, mas podia-vos provar isso. Não é? Foi marcado pelo tempo de Noé, de uma forma incrível. Foi marcado há muita coisa e depois ninguém sabe, não é? Quantos milénios ou milhões de anos a Terra viveu sem haver pecado. Ninguém sabe. Só sabemos o que a Bíblia diz. Mas uma coisa eu sei, na entrada da consciência do homem, com o pecado, em que o homem ganhou consciência do seu pecado, da sua nudez, da sua vergonha, da sua desobediência, mais ou menos estamos perto de 6000 anos. Isto diz-vos alguma coisa? A mim diz-me, um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Alguma coisa? A Bíblia, Jesus falou que conforme foi no tempo de Noé e nos tempos de Sodoma e Gomorra, assim será nestes tempos que já estamos a viver. E se você analisar, estamos a viver de uma forma intensa esses tempos. A violência está a chegar ao mundo. Oh, irmãos, olhe que eu só tenho 53 anos, mas há manifestações por nada. Ouça, por nada, a partir carros, as pessoas a proteger lojas das manifestações, estão a começar a virar a moda. Quem se lembra dos coletes amarelos? Muito estrago, mas há uns anos atrás, em França, se destruíram dezenas de carros por uma manifestação qualquer. O mundo está a perder o respeito pelas autoridades, pelos políticos, pelos líderes religiosos. A confusão está instalada. E, irmãos, e quer nós gostemos ou não, não pense que isto vai melhorar. Juntar a isso que o Senhor Jesus falou, em que haverá fomes, pestes, terremotos em diversos lugares, e isso está a acontecer, eu sei que sempre aconteceu, mas nunca aconteceu com os danos que está a acontecer. Ainda há bem poucos dias, um enxame de gafanhotos gerou imensos problemas. Agora está recolhido, mas ele volta. Porquê? Porque o nosso planeta está a entrar em desequilíbrio. Desequilíbrio animal. A sustentabilidade do nosso planeta está a entrar em desequilíbrio. Não penses que não vai vir tempestades à tua vida. A Bíblia diz, ai daquele que confia na incerteza das riquezas. O que tu tens hoje podes não ter amanhã. O que tu és hoje podes não ser amanhã. Há uma coisa que ninguém pode roubar da tua vida, a não ser tu, que é a tua fé. A fé é o teu bem mais precioso que nós temos, é a fé. Porque nós não temos uma fé fundada em algo que não vale. Nós temos uma fé fundada em Deus. Amém? Deus que está comprovado, que até enviou Jesus para nos salvar, para nos proteger. E quantos de nós já têm experimentado Deus de muitas maneiras? A fé é o bem mais precioso que nós temos e o bem mais precioso que devemos preservar e o bem mais precioso que devemos dar aos nossos filhos. Por isso que a igreja, ela precisa de entender esta verdade. Amados, a tempestade, quando ela vem, como tu observas, como tu vês. Podíamos arranjar aqui imensos argumentos. Muitos começam a discutir, muitos começam a culpar os outros, muitos começam a perder, a deixar, não vou mais à igreja porque parece que a minha vida não bate certo, parece que Deus é culpado da tua tempestade.
Ó irmão, se Deus levantasse uma tempestade na tua vida, o mesmo Deus nunca deixaria tu morreres na tempestade. Deus não deu a Jó as desgraças de Jó. Deus permitiu que Jó tivesse aquelas desgraças. E Jó manteve a sua fé em Deus. Isto sim é fé. Olha a tempestade de Jó. Quando Jó perdeu tudo, e perder tudo foi muito. Perdeu os filhos? Diga comigo, filhos. Como é que tu reagirias se perdesses os teus filhos? Perdeu os filhos, com isso as noras. Perdeu tudo o que era de bens. Um homem era dos homens mais ricos do mundo, ou mais talvez. Perdeu a sua própria saúde. E continuou com a sua santa mulher. E ele, no final, antes que Deus lhe desse livramento, ele pôde dizer: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Isto é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Eu não vejo aquilo que eu espero, mas eu tenho a certeza que vou alcançar. Irmãos, a igreja precisa de entender que nós estamos envolvidos no mundo. Jesus disse: não peço que os tires do mundo. É fácil de Jesus vir e tirar-nos do mundo. Mas Ele não quer isso. Ele quer que quando estamos no mundo, possamos marcar a diferença por estar no mundo. Possamos ser luz no mundo. Possamos ser sal no mundo. Jesus podia impedir que Herodes cortasse a cabeça de João Batista. Mas Ele deixou. Porque para Jesus morrer é lucro. Paulo entendeu isso. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isto é o mais importante. Quando nós valorizamos o que não tem valor, quando nós damos valor às coisas ínfimas da vida, àquilo que não serve para nada, a um almoço, a um jantar, a um relacionamento, a um ganho financeiro, quando isso vale mais que Deus, significa que a tua fé está pobre. Claro, podíamos falar do resto da tempestade. Diz que Jesus, quando Pedro disse: Senhor, então faz-me ir ter contigo. Ele confiou na palavra de Jesus. Confiou ou não confiou? Ele foi e andou sobre as águas. A experiência mais parecida que hoje podemos ter é em cima de uma prancha de surf. Eu amo a prancha de surf e não sei. Com 53 anos, se eu tiver companheiro, eu quero aprender. Vou a Nazaré fazer o quê? Morrer lá contra uma rocha? Se eu não for com alguém que me ensine, vou desta para melhor. Se há coisas que eu gostava, era voar naquela coisa que não sei como é que se chama. Não, asa delta, já andei em parapente, falta-me asa delta. Mas aquele que é um fato, parece um morcego. Como é que isso se chama? Aquilo é super perigoso. Se fosse jovem, eu era desse jeito, assim meio maluco. Hã? Olha, tira a máscara que eu não ouço. Era? Air Sweet? Air Sweet, se diz ele. Se estiver errado, a culpa é do Pacheco. Podes filmá-lo, é que é para verem o nosso fazendeiro. Então, o que é que... Aquilo acho que é magnífico, andar nas alturas com aquela coisa, sensação de voo. E andar sobre as águas deve ser a coisa mais linda. Por isso que os homens imitaram Jesus, mas tiveram que arranjar uma prancha para pôr por baixo. Sabe porquê? A prancha representa a fé. Sem prancha ninguém está sobre a água. Mas Pedro andou sobre a água. Sem prancha. Amém? E ele andou. Mas o problema de Pedro é que mais uma vez se repete a mesma coisa que aconteceu com o barco. Quando Pedro sentiu o vento forte, diz a Bíblia que teve medo e começou a ir ao fundo. O que significa que o que tu sentes pode afundar a tua fé. Irmãos, se dás lugar a sentimentos de medo, se dás lugares a sentimentos, ali foi medo, mas podíamos aumentar o leque de sentimentos. Há sentimentos que destroem a nossa fé.
a raiva, falta de perdão, falta de amor, falta de compreensão, falta de ter um coração pronto a compreender a razão dos outros, falta de muita coisa, destrói e afunda a tua fé. O que sentimos pode roubar a nossa fé. Mas o que a fé, diga comigo, a fé está acima daquilo que sentimos. Porque que fé há de haver no meio de uma tempestade? A não ser aquilo que nós encontramos nesta lista. Medo, ver coisas que não existem, entrar em pânico, ou muitos até começam a ver a morte. Eu não quero ser mais longo, quero terminar. Mas eu quero dizer, meus amados, para ti que estás online conosco, para ti que estás ouvindo esta meditação e que vais ouvir mais tarde, não importa a tua adversidade, importa aquilo que nós podemos falar. Se estás pronto a ouvir a voz de Deus e se estás pronto a obedecer à voz de Deus, Deus te vai libertar da tua adversidade. Amados, nesta manhã que nós possamos olhar uns para os outros e ser canal de bênção uns para os outros. Eu creio que quando alguém começou a dizer é um fantasma, eu não creio que todos tenham dito que era um fantasma. Eu creio que deve ter sido um. Certo? Eu também acredito que nem todos começaram a gritar, mas um influenciou todos. Vocês estão cá? Porque sempre começa por um. Um olhou e viu, é um fantasma. O outro olhou e entrou em pânico, é mesmo um fantasma. Eu não tinha visto isso. E o outro começou a esberrar. Ai, um fantasma! Foi. Não tenha dúvida. É o efeito de desencadeia, não é? Manada, efeito manada. O meu fazendeiro hoje está demais. Efeito manada, diz o meu Pacheco. Começou tudo. Irmãos, o que é que tu fazes para consolidar a fé do teu irmão? A Bíblia ensina, se vires o irmão fraco na fé, ajuda-o. Porque a muralha que ainda não se apagou pode voltar a arder. Amém? Por isso que a Bíblia diz, ajudai os que estão em fracos na fé. Nós temos que ser igreja. Nós não podemos pensar só no nosso bem-estar ou no nosso problema como sendo o único problema, ou o nosso bem-estar é intocável. Porque, meu amado, a tempestade se levanta quando há bonança. Você há de ver aqueles programas dos pescadores, é incrível. Veja, meus irmãos, o Titanic, como um barco incapaz de se afundar, dizia o seu autor, o seu construtor, e logo na primeira viagem vai para o Balaléu. Porquê? Porque só precisamos de haver paz para nascer uma guerra. Só precisamos estar em bonança para haver uma tempestade. Só precisamos de ter saúde para a perder. Só precisamos de morrer de acidente. É só andar de carro. E se não quisermos andar de carro para não morrer, pode cair um avião sobre a tua casa. E pumba, e foste. Irmãos, não é para termos medo. É para termos em quem confiar. E nós somos igreja, nós temos Jesus. E se tu não tens, e se vives com medo, irmão, não é para termos medo de morrer do Covid ou de outra coisa qualquer, porque quando acabar o problema do Covid, pode ter a certeza que vai se levantar pior. Mas eu não vou viver com esse medo. Amém? Vamos lutar. Vamos buscar em Deus. Vamos acreditar. Quando o Pedro, que sentiu o vento forte, clamou de novo. Veja o que é que Pedro sabia muito bem os truques para conseguir de Jesus o que queria. Sabe quais são os truques? É clamar. Ele quis começar uma nova experiência. Eu não foquei muito este aspecto, porque esta oportunidade de Pedro andar sobre as águas foi ele que a apanhou. Mais nenhum discípulo experimentou. Porque é no meio da tempestade que podemos ver o sobrenatural de Deus a atuar sobre a nossa vida.
Amém? É na tempestade que o sobrenatural se levanta. Quando tu buscas, quando tu acreditas, quando tu ouves a voz de Deus. E depois, quando ele começa a ir ao fundo e sentiu o vento forte e teve medo e estava-se a afogar, eu penso que ele clamou: Jesus, corre! Já havia lá estado mais de água. Porque aquilo deve ter sido tão rápido. Porque, meus amados, a fé não dá lugar à incerteza. E quando Pedro começou a sentir o vento, ele sabia nadar, claro que sim. Mas o pânico troca-nos os pés pelas mãos. Troca-nos os olhos, faz os olhos andar assim de um lado para o outro. O pânico altera a nossa maneira de ser. E ele sentiu. Ele disse: uau, eu estou sobre as águas. O que é que aconteceu? Uau! Mas por um momento ele esqueceu-se da tempestade. E quando nos esquecemos da tempestade, é nesse momento que andamos sobre as águas. A tempestade, irmãos, nada mais é que uma arma de Deus na nossa vida para a vencer. As tempestades são para ser vencidas. Amém? Então, meus amados, que nesta manhã, não importa o estado em que tu estás, o teu passado, a tua história, o que é importante nesta manhã é agarrar-te a Jesus. O que é importante nesta manhã, diga comigo, pense comigo, é ouvirmos a sua voz, como Jesus falou. É falarmos com Jesus, como Pedro falou. Pode dizer amém? É lançarmos um desafio: Jesus, ajuda-me a andar sobre as águas. E depois é só ver Jesus a fazer o milagre. A sua voz de autoridade sobre todos os elementos da natureza declarou: era o dono da natureza. Para, aquieta-te. E o mar se aquietou. Amém? Vamos ficar de pé. Será que algum de nós nesta manhã está vivendo um momento difícil? Baixinho, por favor, ainda. Bem difícil. Que sinta que está num momento de incerteza. Precisa de um aconchego na fé. A palavra que faz nascer fé, ela pode hoje mudar a tua vida. E talvez tu sintas: Deus, eu preciso deste milagre. Levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Eu não quero terminar este culto sem orar por ti. Estamos vendo um braço no ar. Estamos vendo outro braço, mais lá atrás. Então não baixes o braço, por favor. Confia somente. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Tu estás vendo estes braços no ar. Eu oro, Pai, para que tu possas tocar no coração de cada irmão que tem os seus braços no ar. Para que tu possas fazer um milagre, acalmar o coração, aquietar estes corações que estão aflitos. E que tu possas trazer cura, libertação, restauração completa sobre a vida de cada um dos que tem levantado o seu braço. Pai, eu oro por cura divina nesta hora. Pai, eu aplico o teu sangue sobre cada um. E eu declaro vitória sobre cada um. Seja que nível for o seu pedido, a sua aflição ou até a sua fé estar enfraquecida, que o teu Espírito nesta hora possa tocar e transformar e mudar a situação, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Tu que recebeste a oração, dá um glória a Deus bem alto, agradece, glorifica Deus, exalta Deus, amém? Louva Deus, porque Deus fez o milagre. Acredita no milagre, em nome de Jesus, amém.